dia que parecia comum, a vida do nosso protagonista mudou para sempre com um diagnóstico inesperado, trazendo uma tempestade de incertezas e emoções avassaladoras. Até então, a rotina era familiar, os desafios eram comuns, mas agora tudo parecia diferente. A notícia do diagnóstico ecoou como um trovão silencioso, transformando o cotidiano em algo surreal. A realidade de lidar com uma condição grave se impôs com força, e a primeira reação foi de incredulidade, seguida por uma avalanche de perguntas sem respostas. Nosso protagonista, diante de um novo e impensável desafio, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O futuro, antes tão certo e planejado, tornou-se um território desconhecido e assustador. Mas mesmo em meio ao caos emocional, uma semente de resistência começou a germinar. Esta é a história do início de uma batalha marcada por determinação e coragem. Um caminho trilhado com o apoio daqueles ao redor e uma força interior ainda por ser descoberta. O diagnóstico não é apenas um ponto de partida, mas o início de um arco heróico, onde cada passo adiante é uma vitória sobre o desespero. Neste momento de partida, o protagonista percebe que, embora a jornada seja árdua, cada dia traz a possibilidade de transformação e renascimento. À medida que avançamos nesta narrativa, veremos como essa experiência moldará não apenas o corpo, mas também o espírito. Este é apenas o começo de uma história que nos lembra que, mesmo nas situações mais difíceis, existe a oportunidade para um novo começo. No início desta jornada, uma notícia inesperada abala profundamente o protagonista e sua família, como uma tempestade repentina que nos pega desprevenidos. Os dias seguintes são marcados por medo, tristeza e incerteza. A mente tenta processar o inimaginável, enquanto o coração sente o impacto em cada membro da família. Todos compartilham a dor e a preocupação com o futuro. Este momento inicial é crucial, pois define o tom para a batalha que está por vir. Apesar do choque, uma força silenciosa começa a emergir, uma determinação coletiva para enfrentar o que está por vir. Esta fase de turbulência emocional é apenas o começo de uma história de superação, onde o amor e o apoio mútuo se tornarão pilares essenciais. Conforme avançamos, veremos como essa experiência transforma cada um dos envolvidos, preparando-os para os desafios futuros. Aceitar a realidade foi o primeiro passo para começar a lutar. Quando a gravidade da doença se torna inegável, a mente e o coração enfrentam uma batalha interna. A negação cede espaço à aceitação, e com isso surge uma nova determinação. O tratamento, que antes parecia distante, agora se torna o foco. Cada consulta, cada medicamento, cada pequeno passo é um movimento em direção à recuperação. Aqui, a jornada verdadeiramente começa, com coragem e esperança como guias. Ao enfrentar a realidade, o protagonista se prepara para uma batalha não só física, mas também emocional. Essa aceitação inicial é vital, pois constrói a base sobre a qual todo o processo de recuperação será sustentado. Em meio à incerteza, há uma certeza: a luta começou, e a resiliência será o alicerce de cada dia que se segue. O próximo passo é abraçar o apoio daqueles ao redor, reconhecendo que ninguém enfrenta tal jornada sozinho. No coração da luta contra a doença, a presença de um sistema de apoio sólido fez toda a diferença. A família e os amigos se tornaram pilares de força, oferecendo amor incondicional e apoio emocional nos momentos mais difíceis. Eles estavam sempre presentes, garantindo que o protagonista nunca se sentisse sozinho nessa jornada desafiadora. Além disso, a comunidade ao redor e os profissionais de saúde desempenharam um papel fundamental. Com suas orientações e cuidados especializados, proporcionaram não apenas tratamento médico, mas também esperança e encorajamento. Esse suporte contínuo foi essencial para manter a determinação e a coragem necessárias para enfrentar cada desafio diário. Juntos, formaram uma rede de segurança que permitiu ao protagonista se concentrar em sua recuperação e resiliência. À medida que a narrativa avança, a importância desse suporte se torna ainda mais evidente, servindo como um testemunho de que ninguém enfrenta uma batalha tão grande sozinho. Descobrir a força interior foi essencial para enfrentar os desafios diários. Em meio a momentos de adversidade, cada reflexão pessoal se tornou uma pedra fundamental na construção da resiliência. É nessas pausas, nos instantes de silêncio, que a verdadeira batalha acontece. Uma luta silenciosa, onde o espírito se recusa a ceder, mesmo quando o corpo está exausto.
Desenvolver essa resiliência mental e emocional não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para sobreviver ao impacto da doença. Nessa jornada de reconstrução, a força interior se revela uma aliada poderosa. Ela guia cada passo, transformando fraqueza em coragem e dúvida em esperança. Quando a mente se fortalece, o corpo encontra um novo vigor para continuar. À medida que o protagonista avança, percebemos que a resiliência não é um destino, mas um caminho que se constrói com cada experiência vivida. Esse despertar interno prepara o terreno para os desafios diários que ainda estão por vir. Cada dia apresentava novos desafios, mas a determinação nunca vacilou. A jornada de recuperação estava repleta de obstáculos, tanto físicos quanto emocionais. Os tratamentos eram intensos e os efeitos colaterais, muitas vezes, debilitantes. Mas a cada manhã havia uma escolha: enfrentar as adversidades ou sucumbir a elas. O corpo lutava contra a doença, enquanto a mente precisava permanecer forte para superar os dias difíceis. Era uma batalha travada em duas frentes: a resistência física e a resiliência emocional. A dor e o cansaço eram constantes companheiros, mas não invencíveis. A coragem de enfrentar o desconhecido e a esperança de dias melhores serviam como guias nesse caminho árduo. Pequenos avanços se tornavam grandes vitórias, lembrando que cada passo dado era um passo mais próximo da recuperação. Essa fase da jornada era crucial para moldar a força interior e preparar o terreno para o ponto de virada que estava por vir. O momento crucial trouxe uma nova perspectiva e esperança. No meio da jornada de recuperação, algo mudou. Era como se as nuvens finalmente se abrissem para deixar entrar a luz do sol. Até então, cada dia parecia uma batalha interminável, mas agora havia um vislumbre de progresso. O protagonista, que já enfrentou tantos desafios, percebeu que pequenos passos estavam se somando a grandes vitórias. Essa realização não só fortaleceu sua determinação, mas também reacendeu a esperança, não apenas para ele, mas para todos ao seu redor. O apoio constante de sua rede de suporte e a resiliência cultivada ao longo do caminho foram fundamentais para alcançar este ponto de virada. Este não era apenas um marco no caminho para a recuperação, mas uma redefinição de sua jornada, mostrando que a adversidade pode ser superada com coragem e perseverança. A jornada de recuperação continuava, exigindo esforço contínuo. No meio do caminho, a persistência no tratamento tornava-se crucial, um dia após o outro. Era como escalar uma montanha, onde cada passo adiante representava uma vitória sobre a adversidade. A motivação vinha de diversas fontes: amigos, família e muitas vezes de dentro de si mesmo. O apoio contínuo daqueles ao redor fornecia o combustível necessário para seguir em frente, mesmo nos dias mais difíceis. Era um lembrete constante de que não estavam sozinhos nessa batalha, que havia mãos prontas para amparar e vozes dispostas a encorajar. A força mental e emocional construída ao longo da jornada servia como uma âncora, mantendo o protagonista firme nos momentos de tempestade. Embora o caminho fosse árduo, a dedicação inabalável guiava cada decisão e ação. E assim, com cada dia que passava, a determinação fortalecia-se, pavimentando o caminho para a esperança e para o renascimento da vida. A esperança foi renovada à medida que surgiam sinais de melhoria. Pequenos avanços começaram a iluminar o caminho, como raios de sol após uma tempestade. O progresso, embora gradual, trouxe consigo uma sensação palpável de alívio e renovação. As mudanças positivas na saúde não eram apenas visíveis, mas também sentidas profundamente pelo protagonista, que começava a experimentar um novo fôlego de vida. Cada dia trazia consigo um pouco mais de vitalidade, e a força interior continuava a crescer, alimentada por esses momentos de melhoria. A jornada de recuperação, que antes parecia interminável, agora se mostrava repleta de possibilidades e novas perspectivas. A presença constante de amigos e familiares durante esse período foi crucial, oferecendo amor e encorajamento inabaláveis. Essa fase de renovação não só fortaleceu o espírito do protagonista, mas também inspirou todos ao seu redor. Assim, com esperança renovada e uma visão otimista do futuro, o caminho para a recuperação completa se tornava cada vez mais claro. Ao longo desta jornada de reconstrução, o protagonista se viu diante de desafios que testaram não apenas sua resistência física, mas também a força de seu espírito. Neste ponto da história, é hora de refletir sobre o caminho percorrido até agora. Cada passo, cada obstáculo superado, trouxe consigo valiosas lições de vida.
ensinamentos que transformaram a dor em sabedoria e a luta em crescimento pessoal. A introspecção se torna uma ferramenta poderosa nesta etapa, permitindo que o protagonista veja o quão longe chegou e como cada dificuldade enfrentada moldou sua nova perspectiva. É um momento de reconhecimento e gratidão pelas batalhas travadas e vencidas, e uma oportunidade para abraçar as mudanças internas que surgiram desse processo. Ao olhar para trás, percebe-se que a jornada é tanto sobre os desafios superados, quanto sobre as transformações internas que ocorreram ao longo do caminho. Esta reflexão não apenas fortalece a coragem do protagonista, mas também ilumina o caminho adiante, preparando-o para enfrentar os próximos capítulos com renovada determinação e esperança. A vida começou a voltar ao normal, um dia de cada vez. Depois de um longo período de luta e incerteza, o protagonista começa a resgatar as pequenas rotinas que antes pareciam banais, mas que agora são celebradas como conquistas. Participar novamente das atividades diárias é um símbolo de vitória sobre a adversidade. O simples ato de sair para uma caminhada, preparar uma refeição ou reencontrar amigos adquire um novo significado. Essas ações que antes eram automáticas agora são vividas com gratidão e uma nova perspectiva. É um retorno gradual, marcado por pequenos passos que se somam a um grande avanço na jornada de recuperação. A cada dia, o protagonista se fortalece, envolvendo-se cada vez mais em sua vida cotidiana e redescobrindo o prazer nas simplicidades do dia a dia. Este retorno à normalidade não é apenas físico, mas também emocional e mental, representando uma ressurreição pessoal. A experiência de enfrentar uma doença grave é transformadora. Durante essa jornada, muitos desafios foram superados, e agora, ao olhar para trás, percebe-se a força renovada que emergiu dessa batalha. Esse novo capítulo não é apenas sobre recuperação física, mas também sobre o crescimento emocional e mental que veio à tona. Cada obstáculo enfrentado, cada dia de luta, moldou uma força interior que agora brilha mais intensamente. A perspectiva ampliada permite enxergar o mundo com olhos renovados, onde gratidão e esperança são constantes. Essa etapa de força renovada marca o retorno ao que realmente importa, com um entendimento mais profundo de si mesmo e do que é essencial na vida. E enquanto essa história de superação continua a inspirar, ela também prepara o caminho para a próxima parte da jornada, onde a força conquistada será compartilhada e servirá de inspiração para muitos outros que enfrentam suas próprias batalhas. Compartilhar experiências pessoais pode ser um poderoso farol de esperança. Ao dividir sua jornada, nosso protagonista não apenas encontra cura em suas próprias palavras, mas também se transforma em uma inspiração para outros que enfrentam batalhas semelhantes. Sua história, agora contada ao mundo, é um testemunho vivo de que a adversidade pode ser superada e que a resiliência é uma chama que nunca se apaga. Ao ouvir suas palavras, muitos encontram a força para enfrentar seus próprios desafios, sentindo-se menos sozinhos em suas lutas. É através desse ato de compartilhar que a experiência ganha um novo significado, transformando dor em propósito. Esse relato não é apenas sobre sobrevivência, mas sobre a capacidade humana de transformar dor em esperança e inspiração. Cada palavra proferida ressoa como um eco de força, lembrando-nos de que nunca estamos verdadeiramente sozinhos. E assim, ao inspirar outros com sua história, a jornada do protagonista continua, deixando um legado de coragem e resiliência que transcende o tempo. A experiência de enfrentar uma doença grave trouxe uma transformação profunda. Agora, com uma nova perspectiva, a vida é vista através de lentes que valorizam o que realmente importa. Não é mais sobre correr contra o tempo ou acumular realizações superficiais, mas sim sobre dedicar-se a atividades que trazem verdadeiro significado e alegria. Essa nova visão não se trata apenas de viver, mas de viver bem, com propósito e gratidão. As pequenas coisas ganharam um novo valor. O sorriso de um ente querido, um pôr do sol tranquilo, a satisfação de um trabalho bem feito. Tudo isso agora tem um peso diferente, uma importância renovada. O que antes era dado como certo, agora é apreciado com um coração cheio de gratidão. Cada dia é uma nova oportunidade para focar no que realmente importa, para abraçar as experiências que enriquecem a alma e fortalecem o espírito. À medida que a narrativa se aproxima do fim, essa visão renovada se torna uma força motriz, inspirando outros a olhar para suas próprias vidas sob uma nova luz. A
A jornada que testemunhamos nos lembra de que, mesmo nas horas mais sombrias, a esperança nunca nos abandona. A cada passo dado, a coragem foi renovada e, com ela, uma força interior que parecia inesgotável. Para quem enfrenta batalhas semelhantes, saiba que não está sozinho. A estrada pode ser longa e árdua, mas a luz no fim do túnel brilha mais forte do que qualquer obstáculo no caminho. Refletindo sobre essa trajetória, vemos que os desafios não definem quem somos, mas sim como escolhemos enfrentá-los. O protagonista dessa história encontrou resiliência não apenas em si mesmo, mas também no amor e apoio inabalável de amigos e familiares. Essa rede de apoio foi um pilar fundamental, lembrando-nos da importância de nunca perdermos a fé naqueles ao nosso redor. A superação não é apenas sobre vencer a doença, mas também sobre redescobrir a vida com um novo olhar. As lições aprendidas ao longo do caminho se transformam em sabedoria compartilhada, inspirando outros a lutar e acreditar. Cada dia é uma nova oportunidade para viver plenamente, com gratidão e esperança renovadas. Que esta mensagem sirva como um farol de inspiração para todos que buscam forças para superar seus desafios. A vida nos presenteia com testes difíceis, mas também com momentos de imensa beleza e crescimento. E é na interseção entre esses extremos que encontramos nosso verdadeiro potencial.